Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bem-Estar aqui da TV Caras. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito relevante, principalmente para o nosso público feminino, para você mulher que está acompanhando a gente aqui na TV Caras. A gente vai falar sobre congelamento de óvulos. Você já ouviu falar disso? Dessa técnica? Para que serve? Quem são as pessoas indicadas? Como funciona? Riscos? Bem, acabaram-se as dúvidas porque eu estou recebendo aqui ao meu lado a doutora Ana Lúcia Beltrame. Ela é ginecologista e obstetra e especialista justamente em reprodução humana. Não podia ter pessoa mais especializada para conversar sobre isso com a gente. Em primeiro lugar, doutora, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Caras. Ai, Mauro, obrigada pelo convite, o prazer é meu. Muito legal. Bem, então vamos começar pelo mais básico, para quem realmente ainda não sabe, porque essa palavra congelamento de óvulos tem uma coisa tão high-tech, tão tecnológica, que também é um pouco assustadora, né? Vou congelar, como é que se congela? O que é o congelamento dos óvulos? O congelamento dos óvulos, ele é uma técnica de preservação da fertilidade. Então, o que significa isso? Quando a gente nasce, Mauro, nós mulheres, a gente nasce com tanto de óvulos que a gente vai gastar durante a vida. A gente não tem uma produção contínua de óvulos como os homens têm. Os homens, eles têm uma produção contínua de espermatozoides. E qual que é a consequência disso? Ao longo do tempo, a gente vai diminuindo o nosso número de óvulos, que é a reserva ovariana, e além dessa perda em relação à quantidade, a gente tem uma perda qualitativa, ou seja, uma diminuição da qualidade dos óvulos também. E o congelamento de óvulos, que é essa técnica de preservação da fertilidade, ele é justamente congelar as células, os óvulos, num determinado momento da vida da mulher, para que ela tenha a oportunidade de utilizá-los mais tarde, quando ela tiver vontade de ser mãe. Então, por quê? Porque muitas mulheres, a gente tem um tempo limitado, né? A nossa vida reprodutiva ela é limitada. Qual que é o tempo limitado? Então, varia um pouco, né? Mas em média, a nossa fertilidade, ela começa a cair significativamente depois dos 35 anos. Entendo. Então, o ideal é que as mulheres congelem os óvulos antes dos 35. Entendo. Só que a idade média das mulheres que vão congelar óvulos é ao redor de 38 anos. Ué, mas a gente tem um paradoxo aí. Quer dizer, por que essas mulheres congelam óvulos nessa idade? Tem alguns motivos, né? Ainda como você falou, é um assunto meio assustador, Exato. Né? Então, assim, apesar de já ter mais de 20 anos de congelamento de óvulos, de não ser mais uma técnica experimental. Perfeito. Isso é muito importante, não é uma técnica experimental. Não, assim, a gente já tem milhares de crianças nascidas de congelamento de óvulos sem nenhum prejuízo da qualidade de vida dessas crianças, nenhuma malformação, nenhum problema de saúde relacionado à técnica, mas ainda isso parece, assim, alguma coisa fora da realidade dos humanos, né? Exato. Parece uma coisa meio fora. Exato. Então existe um preconceito em relação a isso. Existe também uma questão relacionada à mulher, assim, quando uma mulher ela vai na clínica congelar os óvulos, é interessante porque assim, grande parte delas vão com uma cara de tristeza. E daí eu falo assim, mas assim, doutora, eu vim aqui porque, né, então eu não tive filhos e eu não tenho perspectiva e então eu vim congelar os meus óvulos. E, na verdade, como se fosse, assim, uma questão de fracasso, né? Entendo. Entende? Eu não consegui e quero congelar para me preparar adiante. Isso tem que ser visto de uma maneira diferente, porque, assim, felizmente a medicina reprodutiva está oferecendo para nós mulheres uma oportunidade da gente congelar os nossos óvulos, preservar a nossa fertilidade para que a gente consiga engravidar posteriormente. Entendo. Né? Então a mulher ela fica esperando. Quando ela começa a ver que realmente não vai rolar, ela vai lá e congela os óvulos. Mas isso tá modificando, assim, a informação, acho que assim, é fundamental a gente falar muito sobre esse assunto, as mulheres estão escutando mais, os ginecologistas, os próprios ginecologistas que não são especialistas, saberem que é uma técnica que tem resultado, sim, que possibilita aí uma utilização futura, com chances realmente reais de gravidez, né? Quanto mais cedo a mulher congelar, mais chance ela vai ter de engravidar por conta de congelamento
de óvulos, então isso está sendo modificado, mas ainda a gente tem aí, as mulheres elas postergam o congelamento justamente por conta disso. Entendo. Então, se eu sou uma mulher e eu decido congelar os meus óvulos, qual é o passo a passo desse processo? Ótimo, excelente pergunta. Primeira coisa, ela vai ter que ir num especialista. Um especialista Claro. para poder fazer um exame geral, avaliar a reserva ovariana, porque dependendo da Que é reserva reserva ovariana? Desculpa. número doutora. de óvulos que a mulher tem naquele momento. Entendo. Vou te fazer uma alusão que eu acho que é super interessante. Imagina que a gente, nós mulheres, nascemos com uma caixinha que tem vários saquinhos de óvulos. Então, quando a gente nasce, a gente tem uma caixa cheia de saquinhos e dentro desses saquinhos tem vários óvulos. Ao longo do tempo, a nossa caixinha vai diminuindo o número de saquinhos e diminuindo o número de óvulos de dentro de cada saquinho. Entendo. Quando a gente menstrua, todo ciclo menstrual, a gente vai lá e vai pegar um saquinho que tem óvulos. Desse saquinho, vamos supor que tenha 10. Entendo. Um óvulo cresce, 9 a gente joga fora. Entendo. Todo mês a mulher joga fora vários óvulos. Entendo. Isso chama-se apoptose, que é a morte celular programada. Quando a gente vai fazer o congelamento, o que a gente faz? A gente vai dar medicação para que aqueles óvulos que ela iria jogar fora no mês, eles cresçam e a gente consiga pegar todos os óvulos daquele saquinho. Então, isso que é o processo de congelamento. A gente estimula a ovulação, que não é estimular a mulher a produzir óvulos, porque ela não produz. Sim, entendo. A gente vai estimular aqueles óvulos que eles iam ser jogados fora a crescer e a gente vai pegar. Então, como que funciona? Ela vai no especialista, a gente avalia essa reserva ovariana e normalmente o ciclo de estimulação começa na menstruação. Na menstruação, ela começa a tomar os estimulantes, que são hormônios, Exato. normalmente injetáveis por via subcutânea, igual uma canetinha de insulina ou desses remédios que se usa para emagrecer. Sim. Esse estímulo ele demora em média uns 12 dias. 12 dias para começar a fazer algum efeito. Na verdade, para terminar. Para terminar o Para ciclo. terminar. Perfeito. Então, 12 dias, e nesse período de 12 dias, a gente faz alguns ultrassons, normalmente 3, Perfeito. para a gente poder ver o crescimento dos folículos, que são as bolsinhas que contêm os óvulos, porque o óvulo ele é microscópico, eu não consigo enxergar no ultrassom. O folículo, que é a bolsinha que contém o óvulo, eu consigo enxergar no ultrassom. E daí, através do tamanho deste folículo, eu consigo saber quando o óvulo está maduro e fazer a coleta dos óvulos. A coleta dos óvulos, como que ela é feita? Como que a gente vai porque pegar? eu acho que isso é uma... A gente está falando de congelamento de óvulos, como eu bem disse, né? Para uma pessoa leiga, parece uma coisa de ficção científica. Essa é a parte, mas como que se coletam esses óvulos? Então é assim, a gente vai com ultrassom transvaginal. Perfeito. Nesse ultrassom transvaginal vem acoplado uma agulha e a gente vai entrar no ovário da mulher e aspirar os folículos, que são as bolsinhas que contêm os óvulos, aqueles que eu estimulei. Aspirar mesmo. Aspirar mesmo. É uma agulha como se fosse ligada a uma seringa, só que tem como se fosse um aspirador, um Entendo. vácuo. Então a gente coloca dentro do ovário, vem um vácuo, aspira esses óvulos. Eu entrego para a bióloga, a embriologista, ela olha no microscópio, tá tudo bem, e ela vai fazer um processo chamado de vitrificação, que é o congelamento ultra rápido desses óvulos. Esse processo, né, as pacientes, ai meu Deus, mas dói. Não dói, gente. Isso, aliás, deixa eu fazer uma pausa, doutora. Tem duas questões. A primeira é, nesses hormônios, nessa medicação que ela toma durante esses 12 dias, há efeitos colaterais? Quais os riscos? Primeiro, nesse processo, o que está em jogo ali? Então, os efeitos colaterais, eles não são frequentes. Perfeito. Porque, na verdade, são medicações que são muito semelhantes àquelas que a gente produz. Perfeito. Então, o que ela vai sentir normalmente é um inchaço da barriga, porque o ovário ele vai aumentar de tamanho, porque a gente está estimulando. Perfeito. E, às vezes, um pouco de dor na mama, às vezes um pouquinho de alteração do humor, como se estivesse numa TPM. Perfeito. Tá? E como o processo é um processo curto, isso é menstruou, acabou. Entendi. Não tem mais, então assim, 12 dias de estímulo mais ou menos, depois de uma semana ela deve menstruar, menstruou, acabou, Encerrou. não tem nada, tá? Entendi. De complicações que pode acontecer, Perfeito. são raras, é menos de 1%, mas o ovário ele fica grande, então assim, durante esse período a gente fala, olha, não faça atividade física de impacto,
para o ovário não torcer. Perfeito. Tá? E durante o procedimento existe um risco menor do que 1% de ter um sangramento do ovário. Entendo. Tá? Então é um procedimento bem seguro, tá? Bem seguro e assim, dificilmente ela vai ter algum efeito que vai ter alguma repercussão grave na saúde dela. E é um tá? procedimento em que a pessoa faz e já pode ir para casa, é um procedimento que ela fica internada, ela tem um resguardo depois? É assim, então o processo que é essa aspiração que eu te falei, ela é sedada. Tá? Perfeito. É como se você fosse fazer uma endoscopia, não tem intubação, mas você vai ter um soninho para não sentir dor. Perfeito. Daí esse processo ele dura mais ou menos uns 30 minutos, que é a aspiração. Rápido. É super rápido. Ela fica mais 1 hora ali no laboratório, que a gente faz num ambiente que é um ambiente cirúrgico, né? Que Perfeito. é acoplado com o laboratório. Depois ela vai embora para casa. No dia seguinte ela pode trabalhar. Ela só não pode trabalhar nesse dia porque ela vai estar sedada. Sim. Então é que nem quando você vai fazer uma endoscopia. Exato. E daí você não pode trabalhar Fica no ali dia. meio... No dia seguinte ela pode trabalhar, lógico que sem fazer atividade física por conta ainda do procedimento, menstruou, acabou, vida normal. Durante o período desse tratamento hormonal, durante o período em que ela faz esse procedimento, a atividade sexual também tem que ser diminuída, tem que ser retardada? Normal. A única coisa que a gente fala é que ela pode realmente ter um pouco mais de incômodo, principalmente no final da estimulação, Perfeito. que o ovário está um pouco maior e daí fala assim, olha, se você sentir incômodo, você não tenha. Exato. Mas não existe assim uma restrição médica em relação à atividade sexual. Perfeito. Então, aí foi para essa pessoa que deu o ok, falou, olha, ela tá, os óvulos estão bem, vamos vitrificá-lo. O que acontece em diante? Daí os óvulos eles ficam vitrificados por quanto tempo? Gente, indeterminado. Como indeterminado? Indeterminado. O que é indeterminado? O tempo que quiser. A gente teve recentemente crianças nascidas de óvulos de 20 anos congelados. Então, o processo de congelamento ao longo desse tempo mudou. Então, hoje eu te falei de vitrificação, que é um congelamento ultra rápido, Sim. que mudou muito a história do congelamento. Por quê? Porque antigamente congelar óvulo era uma porcaria, porque era uma célula muito complexa, a gente ia descongelar, dificilmente o óvulo dava... Exatamente. Hoje não, a gente tem uma taxa de sobrevida de óvulos descongelados de 99%. Nossa, é altíssima, Altíssima, é quase 100%. Quase 100%. Quer dizer, então se eu congelo meu óvulo hoje e quiser usá-lo daqui a 20 anos, com essas novas tecnologias, esses novos procedimentos, há uma chance quase de 100% de que de fato eles tenham êxito. Exatamente, de descongelamento. De descongelamento. E quanto mais jovem a mulher fizer este congelamento, mais chance de gravidez ela vai ter. Por quê? Às vezes a gente pensa assim, eu vou congelar um óvulo é igual ao embrião. Não é, porque assim, em média, a gente tem, quando você descongela o óvulo e o óvulo ele é fertilizado, isso é uma outra questão. Fala assim, tá bom, eu congelei óvulo, mas daí o que é? Vou colocar dentro de mim de novo? É exatamente o que é. Não é? Sim. Não é. A gente tem que fazer obrigatoriamente um processo de fertilização in vitro. Então a gente pega o óvulo descongelado, injeta-se o espermatozoide dentro do óvulo, forma esse embrião e esse embrião fica em meio de cultura normalmente de 3 a 6 dias, até o ponto que a gente sabe que aquele embrião é um embrião viável e a gente pode colocá-lo dentro do útero da mulher. Ah, sim. Um óvulo não é igual a um embrião. Isso é uma questão muito importante, porque eu acho que, de uma maneira geral, na cultura leiga, as pessoas, como eu, inclusive, a gente sempre associa imediatamente como se fossem a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por isso que, em média, dependendo da idade, a cada 6, 8 óvulos, a gente deve ter 1 ou 2 bons embriões. Entendo. E isso é um processo de seleção natural. Então, isso acontece com a gente também. Eu falo para as minhas pacientes assim, não tem amiga sua que parou de tomar pílula anticoncepcional e engravidou no mês seguinte? Não tem aquelas que pararam e vão engravidar depois de 4 meses? Tem outras que pararam que depois vão engravidar de 8 meses? Ninguém dessas pacientes vai ter um problema para engravidar. Mas não é todo óvulo, que é um óvulo bom, que vai gerar um bom embrião. Entendo. Entendeu? Então, quanto mais cedo ela congelar, mais chance dela ter melhores embriões e, portanto, mais Entendo. chance de ter uma gravidez posteriormente. Entendo. A senhora falou sobre, no momento em que é feita a fertilização in vitro, sobre o papel do espermatozoide. Do homem, como é que funciona? Ele tem que ser coletado, também não há congelamento. Como é que é o papel masculino nessa legal. história? Então, o homem, ele sofre menos a ação do tempo. Ele sofre, mas Entendo. menos, tá? A gente sabe que a idade do homem, que a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, começa a ser impactada por a idade a partir dos 50 anos. 50 anos. Mas mesmo assim, existe uma produção.
E existe uma possibilidade de gravidez diferente de nós mulheres, tá? Então, o homem, existe a possibilidade de congelamento seminal. A gente faz existe? Existe. A gente, por exemplo, um homem que vai ser submetido a um tratamento oncológico. Por exemplo. Vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia e, eventualmente, pode ter um comprometimento da fertilidade. Perfeito. A gente encaminha esse homem para poder fazer uma coleta de espermatozoides. Como que é feita? Por masturbação, Sim. na grande parte das vezes, né? Quando tem uma quantidade suficiente, ele é congelado. Ah, eu não sabia que existia esse congelamento. Sim, existe. E ele é muito mais antigo do que congelamento de óvulos. Muito mais. Então eu posso fazer uma fertilização in vitro, nesse caso mais extremo, de um espermatozoide congelado e de um óvulo congelado? Sim, porque assim, as mulheres que vão fazer produção independente, elas utilizam bancos de sêmen. Claro. E bancos de sêmen tem sêmen congelado, entendeu? Então, se você quiser fazer uma produção independente, ou então se eventualmente seu parceiro tiver algum problema em relação à fertilidade e tiver que recorrer ao banco seminal, esses espermatozoides, eles estão congelados e eles vão ser descongelados. Claro. Entendeu? Agora, a partir do momento em que todo esse processo in vitro volta para a mulher, o que ocorre? Então, daí fez o embrião tá lá dentro tá na incubadora. Perfeito. E a gente vai colocar esse embrião dentro do útero. Daí é um processo que não precisa de sedação. É como se fosse um Papa Nicolau, as mulheres vão me entender. A gente coloca o espéculo na vagina, coloca um catéterzinho bem fininho, como se fosse um fiozinho de cabelo, dentro do útero da mulher e vai depositar o embrião lá dentro. E depois de 9 dias, a gente sabe se aquele embrião implantou e vai gerar um bebê e resultou numa gestação. Tem uma taxa média de que seja? A taxa, ela vai depender da idade que os óvulos forem congelados, sim. né? Porque assim, as taxas de sucesso, elas dependem da idade da mulher, da idade dos óvulos. Então, se a gente tem mulheres com menos de 35 anos, essa chance de gravidez é ao redor de 50%. Entendo. Alguém que vai congelar aos 40 anos, essa chance de gravidez é em torno de 10%. Entendo. Porque o desafio de você fazer embriões com mais idade é de achar um embrião normal. Porque o que acontece? Se o embrião, por que a FIV não dá certo? A fertilização in vitro a gente escuta falar, não deu certo. Por que não dá certo? Porque se o embrião não é normal do ponto de vista cromossômico, porque quando a gente olha um embrião ali no laboratório, a gente vai olhar a anatomia do embrião. Perfeito. O número de células, se essas células são fragmentadas, se ele tem uma cara bonita. Perfeito. Mas a gente não está olhando, muitas vezes, se ele tem os cromossomos normais. Perfeito. E se tem um embrião com cromossomo alterado, uma trissomia, uma monossomia, e a gente não sabe, a grande chance é da natureza reconhecer que esse embrião não é normal e não deixar engravidar. No entanto, existe um processo, que é um processo chamado biópsia pré-implantacional, que a gente consegue fazer o diagnóstico se este embrião ele é cromossomicamente normal, ou seja, se ele é compatível com a vida, se ele não tem nenhuma síndrome, antes de colocar o embrião dentro do útero. Então é possível da gente ter esse diagnóstico prévio, antes da colocação do embrião dentro do útero. A partir do momento, então, em que deu certo, né, passado esse prazo, deu certo, como ocorre essa gestação? Ocorre como uma gestação normal? Ela requer algum tipo de cuidado especial? Normalmente, até a 12ª semana de gestação, a gente utiliza alguns hormônios para poder manter esta gestação. Perfeito. Né, porque ela é feita de uma maneira artificial. A partir do momento que essa placenta ela está funcionando sozinha, isso vai, a partir da 8ª semana de gestação, a gente vai diminuindo esses hormônios e a partir do 3º mês, que é a 12ª semana de gestação, ela ocorre de uma maneira absolutamente normal. Então não tem nenhum cuidado a mais que a gente tenha que ter a partir de uma criança, de uma gestação que seja proveniente de um embrião ou de um óvulo congelado. Não tem nenhum problema. Doutora, contraindicações. Quais são as mulheres que não podem fazer isso? Ou todas podem? Olha, existem algumas contraindicações do ponto de vista oncológico, porque assim, a gente está falando de preservação da fertilidade e muitas vezes as pessoas pensam que é só para quem quer postergar a gestação. Sim. E na verdade, existe uma indicação que é uma indicação muito bacana, que é para aquelas mulheres que têm algum tipo de câncer
e que não vão conseguir engravidar naquele momento e que vão ser submetidas a tratamentos de quimioterapia e de radioterapia que certamente vão ter alguma repercussão nas células germinativas. Sim. Então existem alguns tipos de tumores que são hormônio dependentes, né, que Perfeito. respondem a hormônio que essas mulheres elas não podem fazer, ou se eventualmente elas não tiverem um tempo hábil para poder fazer o tratamento antes de se submeter a uma quimioterapia. Perfeito. Nestes casos, Maura, é interessante a gente falar que ainda existe uma técnica para esses casos. Então vamos supor, o paciente está com câncer, ela vai ter que ser submetida à quimioterapia, ela não tem tempo e não pode fazer o congelamento de óvulos. Olha que legal, a gente pode pegar um pedaço desse ovário e congelar esse ovário e depois fazer um transplante de ovário nessa mulher quando ela puder ser transplantada, e a gente tem relatos de crianças nascidas de ovários transplantados. Isso é recente? É recente, é um procedimento que ainda ele não é um procedimento como o congelamento Perfeito. de óvulos, que é um procedimento que é clínico. Perfeito. Ele ainda ainda é considerado experimental por conta de poucas crianças nascidas Claro. no mundo. A amostragem é pequena. É pequena, mas a gente faz. A gente faz porque a ciência ela está em evolução. Aliás, Né? como a gente está falando de um tema que é um tema tão moderno, tão tecnológico, é uma pergunta que eu queria fazer para a doutora, para onde caminhamos nesse sentido, né? Quer dizer, a gente tem uma questão até de bioética, tem algumas Sim. questões importantes, algumas discussões são importantes sobre esse tema, mas para onde se a gente já consegue hoje congelar os óvulos, a gente já tem esse congelamento, como a senhora disse agora, de pedacinhos ali do útero. Nesse momento, em pesquisas no mundo, para onde a gente está caminhando em mais evolução ainda? Olha, tem uma situação que acho que assim, para mim é a cereja do bolo. Sim. Que quando você tem alguma condição genética, a genética muitas vezes a gente não consegue modificar. Sim. A gente consegue selecionar embriões que não têm aquela doença genética. Perfeito. Mas a gente não consegue mudar. Hoje a gente já tem tecnologia para mudar. Então existem umas sondas mas ainda é experimental. Entendo. Mas nos últimos congressos, nos congressos americanos, europeus, é o que se fala. A gente já tem a possibilidade, por exemplo, você tem um gene alterado para uma distrofia muscular. Exato. E daí você fez os embriões e infelizmente todos aqueles embriões eles têm esse gene alterado. Eu consigo ir lá e modificar esse gene. Então a gente já tem tecnologia para isso, ainda é experimental, Sim. mas a ciência ela está caminhando justamente para isso. Por exemplo, tem um gene para câncer de mama. Sim. Eu quero mudar esse gene, então eu quero ir lá e trocar uma base daquele DNA. A gente já tem tecnologia para isso, ainda é experimental, Sim. mas esse provavelmente aí nos próximos anos vão ser os grandes passos tomados pela ciência. Esse é um dos passos gigantescos, né? O Gigantescos. homem na lua, isso, porque você está Exatamente. falando em evitar com que uma criança nasça genética, por decorrência genética, de uma doença específica. Exatamente. Isso é realmente uma cereja do bolo É uma gigantesca, cereja do bolo, né? é. E é uma coisa, a gente tá falando de espera de 20 anos, 30 anos, é uma coisa que já está um encaminhamento mais rápido. Outra coisa é a questão do óvulo, né? Porque assim, a gente tem o envelhecimento do óvulo, como eu te disse, Perfeito. né? E isso é um grande desafio para a ciência. Então hoje a gente já tem estudos mostrando de como que a gente pode burlar esse envelhecimento do óvulo, né? Tendo um rejuvenescimento desse óvulo, para que mulheres mais velhas, quando decidam engravidar mais velhas e não tiveram oportunidade de congelar seus óvulos mais jovens, possam ter a modificação ali do seu óvulo a ponto de fazer com que esses óvulos, quando fertilizados, gerem embriões normais. Ciência é uma coisa fantástica, né, pra gente falar, porque as pessoas que não conhecem esse universo, como é um caso tão complexo, né, tem toda uma complexidade e tem muita pesquisa. A gente está falando em congelamento de óvulos, Sim. é algo que a pesquisa já se iniciou há muito tempo, para a gente Sim. chegar no que está chegando hoje. E a evolução da própria ciência, ela se acelera cada vez mais, né, quer dizer, a gente tem esse patamar. Então a doutora está contando para a gente sobre um fator que é determinante para pessoas não nascerem com determinadas doenças em decorrência de genética, que é uma coisa comum até hoje. Quer dizer, nós dependemos, a genética é uma questão praticamente fundamental e vital para o que somos, né? Sim. A doutora, a senhora tem um livro especializado nisso. Sim, olha, é um livro para o público geral, para o público leigo, né? Não é um livro técnico, né? Isso é importante, porque é um assunto que não dá pra gente falar com termos científicos. Exatamente, mas assim, na minha opinião, Mauro,
o congelamento de óvulos, ele é um novo marco na vida da mulher, na vida feminina, porque o primeiro marco foi a pílula anticoncepcional. Verdade. Com a pílula anticoncepcional, a mulher conseguiu escolher não engravidar, ela conseguiu ir trabalhar, Sim. ela conseguiu se inserir no mercado de trabalho. O congelamento de óvulos, ele vai permitir essa mulher ela escolher quando ela vai engravidar. Hoje ela pode, antigamente ela poderia não engravidar, hoje ela vai escolher quando ela vai engravidar, entendeu? Então ele é um marco e por conta disso eu fiz esse livro, que é um livro assim que eu fiz com muito carinho. Qual é o nome do livro? Desculpa. Maternidade no Congelador, tá? É um livro de histórias reais, né? Lógico que a identidade das pacientes foi preservada. Claro. De histórias reais de mulheres que congelaram, que não congelaram, que optaram por adotar, mulheres com câncer, histórias de produções independentes. Então é um livro que conta histórias de pacientes que tiveram essa questão de congelamento de óvulos. Perfeito. E conta o processo de uma forma bem didática, porque como você mesmo falou, assim, apesar de ser bastante, é uma ciência, né? É bastante tecnológico, mas é muito importante que as pessoas saibam como funciona, é muito importante que as pessoas saibam que não é experimental. Isso é muito importante. É muito importante e que está aí. E que é uma oportunidade das mulheres preservar a sua fertilidade e conseguirem escolher um momento ideal de engravidar. Como a doutora bem disse, é uma questão de empoderamento, né? A pílula veio para que a mulher decidisse se engravidaria ou não, em decorrência da agenda de vida dela, de trabalho, de relações sociais dela. O congelamento, ela decide o nascimento, ela quer ser mãe, mas ela decide. E aí, com essa tecnologia, daqui a pouco a gente vai chegar no momento em que, além de tudo isso, ela vai conseguir ter ali, evitar com que esse nascimento postergado, essa criança nasça com um problema em decorrência de uma questão genética. Exatamente. Quer dizer, isso é muito futuro, né? A gente está falando de uma coisa que é muito importante e que não é ficção científica, isso é uma realidade e tem muita pesquisa. Claro, existem profissionais cada vez mais formados para poder assessorar as pessoas que se interessam, mas é muito importante, isso não é mais uma questão experimental e é uma opção para essa mulher hoje, que a mulher de hoje, obviamente, a gente está falando de 2022, a mulher de hoje é uma mulher muito diferente dessa mulher dos anos 60. Exatamente. Comportamentalmente falando. Exatamente, né? Assim, é uma mulher que, assim, ela está interessada em investir na carreira, né? Assim, Claro. estudar e com isso, às vezes, a maternidade, ela tem um impacto na vida da mulher, não tem como dizer, entendeu? Sim. Assim, não tem, eu sou mãe, eu sei que teve. A gente vai lá, né, equilibrando pratinhos, mas às vezes não dá. Então, muitas vezes ela opta por postergar essa maternidade, e daí quando chega ali aos 38, 39, que ela fala, não, eu tô pronta, agora eu quero engravidar, a ciência vai lá, a natureza vai lá e não deixa isso acontecer. Mas daí a gente tem a ciência para poder burlar essa questão natural. Temos sempre a ciência, é muito importante confiar na ciência. E eu confio muito na opinião. A gente recebeu hoje aqui a doutora Ana Lúcia Beltrame, obstetra, ginecologista, especialista em reprodução humana, que esclareceu bem, eu acho que deixou bem claro o que é essa nova tecnologia, o benefício dessa nova tecnologia e tudo que isso, inclusive para essas futuras mamães que podem se programar agora para ter o filho. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua presença Mauro, aqui no Bem-Estar. Obrigada a você, foi um prazer, viu? Volte logo. E a gente agradece você também pela sua audiência. Tem comentários, tem dúvidas, tem sugestões, as nossas redes sociais aparecem aqui embaixo para você. Até o próximo Bem-Estar. Muito obrigado.